Então o assunto que nós vamos começar a partir de agora, anota aí, Lifelong Learning. Aprender, aprender e aprendizagem contínua. O Lifelong Learning é essa parte aí da aprendizagem contínua, né? E ele é um conceito que preconiza a ideia de uma aprendizagem continuada durante a vida toda, né? Tem tudo a ver com o desenvolvimento de competências, com o desenvolvimento de habilidades, isso tanto no âmbito pessoal, da nossa vida pessoal, como também no âmbito profissional, quando a gente está trabalhando, principalmente se a gente pensar no ambiente corporativo e das instituições públicas hoje, né? Então a ideia do termo lifelong learning é essa ideia da aprendizagem contínua, continuada durante a vida toda, sem parar de estudar, basicamente é isso, né? Então a gente chama o lifelong learning de uma educação ao longo da vida. Basicamente, esse ponto é o relevante aqui. Educação ao longo da vida, né? Um conceito que busca desmistificar um pouco a ideia da chamada educação baseada no modelo tradicional. Nosso modelo tradicional de aprendizagem é como? O ensino seria realizado passo a passo em cada uma das suas etapas, né? Começando lá no ensino básico, indo até a pós-graduação. Então, esse método tradicional, ele não é o que é preconizado no lifelong learning ou long life learning. Ele preconiza outra coisa. Ele preconiza que nós vamos aprender diariamente, todos os dias aprender uma coisa nova, ao longo da nossa vida inteira, todo dia sempre aprendendo algo novo. Essa é a ideia do conceito. Então a estratégia de aprendizagem continuada, né, propõe o que a gente chama de conhecimento e desenvolvimento ao longo de toda a nossa vida. Toda a nossa vida, e não apenas durante uma faixa de tempo com começo, meio e fim, né? Porque tem muita gente que fez lá, eu fiz o ensino básico, passei por aqui, passei e fiz até a pós-graduação, por exemplo. Beleza. E aí terminou, não estudei mais, não aprendi mais nada. Não é isso que preconiza o lifelong learning. A ideia é esse aprendizado ao longo de toda a nossa vida. Sempre aprender uma coisa a mais. O conceito entende a educação como sendo de fato um processo contínuo, né? Por isso, empresas que aplicam o lifelong learning durante o seu cotidiano, no seu dia a dia, principalmente nas suas equipes, tendem a somar muitos benefícios ao desenvolvimento coletivo de todo o negócio, se comparado a empresas que não trabalham com esse conceito e que só fazem o aprendizado em pontualmente épocas ou situações específicas. Né? Ah, vou mandar o meu funcionário para um determinado curso específico, começa tal dia e termina tal dia. Quero só ver lá qual é o certificado dele. A empresa só se preocupa com o certificado, nem se preocupa muitas vezes no aprendizado real, né? E aí, pessoal, por incrível que pareça, existe um conselho mundial para isso, é o Lifelong Learning Council Queensland, né? Que é uma instituição que representa o conceito do lifelong learning ao redor do mundo inteiro. Quer dizer, existe uma instituição que é a representante oficial desse conceito no mundo inteiro, a LLCQ, certo? E o objetivo dessa instituição é disseminar essa ideia, disseminar a aplicação prática dessa nova forma de enxergar a educação, que é contra os métodos tradicionais. É um novo espectro para enxergar a educação, né? A principal luta do LLCQ, pessoal, é tornar o processo de aprendizagem muito mais democrático, quer dizer, mais pessoas tendo acesso à educação e ao aprendizado, mais estimulante, porque as pessoas vão gradualmente conhecendo coisas novas e aprendendo coisas novas, permanente durante toda a vida, voluntário, a própria pessoa desejar chegar a esse aprendizado e produtivo, porque isso tudo, quando a pessoa faz busca de conhecimento daquilo que ela realmente tem interesse, naturalmente ela vai ser mais produtiva nesse tipo de aprendizado. Tá? Outra coisa, nós podemos dar exemplos de aprendizagem continuada. Por exemplo, aprendizado por meio de jogos e esportes. Tem gente que tem a famosa gamificação, tem gente que tem mais facilidade por aí. É um tipo de aprendizagem continuada, né? Quando a gente quer aprender um novo idioma, aí todo dia a gente vai aprendendo algo novo sobre aquele idioma, ou como um aprendizado de uma nova profissão como gastronomia.
que não tem aprendizado. A gastronomia é um bom exemplo, porque ela não tem fim. Quem aprende gastronomia não é assim, começou a aprender e terminou. Não, vai aprender para a vida inteira. Porque sempre tem uma nova receita, uma nova combinação de sabores, uma nova ideia, uma nova cultura vindo em relação à gastronomia. Tanto idioma como gastronomia se enquadram aqui, sim. Porque é um aprendizado para a vida inteira, né? Que é o caso aqui, agora eu coloquei então os cursos vocacionais. Entra a gastronomia aqui como exemplo, né? Estudos sobre novos assuntos, estudos direcionados como técnicas de marketing ou aplicação de tecnologias. Quando é que vai parar, por exemplo, quem estuda algo relacionado à tecnologia? Eu sou um caso que eu estudo especificamente a área de tecnologia porque eu dou aula sobre isso. Eu não posso parar de estudar nunca. Eu não posso parar de estudar nenhum dia. Não tem um sequer dia que eu não tenho que aprender uma coisa nova. Porque todo dia tem algo novo sobre tecnologia e todo dia tem algo importante que pode cair nas provas de concurso. Então, se eu sou professor de informática e tecnologia da informação para concurso, no meu caso, eu tenho que aplicar o Long Life Learning o tempo inteiro. Todos os dias estudando e muito, não é pouco, né? Absorvendo conhecimento por meio de ambiente de trabalho, entre outras formas aí, né? Pessoal, quero que vocês anotem aí, quem puder agora, os 4 pilares do Lifelong Learning. Existem 4 pilares, esses 4 pilares indicados lá por aquela instituição, né? Que a gente já discutiu aqui, certo? Então, quais são os 4 pilares? É dado pela instituição, pelo LLCQ que eu disse para vocês. Ele indica que essa nova forma de pensar e agir, né, ela se baseia em 4 pilares que são fundamentais. Vai anotando aí o primeiro pilar, aprender e conhecer. Depois eu vou explicar cada um deles, mas vai anotando primeiro quais são esses 4 pilares. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e o 4º pilar, aprender a ser. Olha que interessante os 4 pilares do Lifelong Learning. Aprender a conhecer, isso é muito bonito, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Eu sei que muitos de vocês estão aí agora pensando, isso é quase algo transcendental. Porque alguém que consegue, ao longo da vida, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e a parte mais bonita da história, aprender a ser, é porque alcançou um nível transcendental, como eu brinco aqui, de conhecimento, de aprendizado, né? No aprender a conhecer aqui, a sua principal missão, pessoal, é adquirir conhecimento de maneira questionadora e não só aceitar de cima para baixo. É mais do que reproduzir um método, né? É proposto aqui pensar sobre esse método. Olha que interessante, aprender a conhecer é não só reproduzir o método que aprendemos, mas é pensar sobre esse método que aprendemos e questionar esse método. Então, aprender a conhecer envolve não apenas a necessidade básica de aprender, mas o próprio prazer e a curiosidade de construir e reconstruir gradualmente e continuamente esse conhecimento. Isso é aprender a conhecer, né? Nesse pilar é proposto que o conhecimento autônomo, aquele que nós mesmos realizamos, seja adquirido a fim de estimular e desenvolver o próprio senso crítico, confrontar, ter a capacidade de confrontar ideias, refletir sobre o conteúdo que é absorvido, gerar os tais questionamentos que eu citei anteriormente e também considerar posicionamentos em diferentes situações. Bem, próximo pilar é aprender a fazer. Nesse pilar, nesse sentido, né, a ideia da educação ao longo da vida considera algumas habilidades que são habilidades comportamentais, como, por exemplo, a capacidade de se adaptar àquilo que é novo, que nem todo mundo tem. E nós temos que desenvolver, por isso é aprender a fazer, aprender a trabalhar em equipe, ter iniciativa e, pessoal, proatividade. A ideia da proatividade, eu diria que ela é um dos elementos mais vinculados a essa capacidade de trabalhar com aprendizado ao longo da vida. Porque se você não desenvolve a proatividade, se você não é proativo, como é que você vai buscar o conhecimento gradual e permanente ao longo da vida?
Porque quem não é proativo só espera acontecer, não vai em busca daquilo que é importante. E o Long Life Learning, ele preconiza a ideia de buscar gradualmente, diariamente, ao longo de toda a vida o conhecimento. Por isso, ter iniciativa e proatividade estão aí no aprender a fazer, né? Estabelecer boa comunicação, ter inteligência emocional, e aí eu estou falando inteligência emocional, que não é especificamente o QI, é o famoso QE, é o nosso quociente emocional. E outros elementos, né? Temos também, pessoal, o terceiro pilar, que é aprender a conviver, que é basicamente a famosa empatia, né? Empatia, vínculos sociais e resolução de problemas são termos relacionados a esse pilar de educação ao longo da vida. O aprender a conviver, a ideia da empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender a situação que o outro está passando, isso é se colocar no lugar do outro. Isso é aprender a conviver. No momento, muita gente acha que conviver é simplesmente estar junto. Tem gente que está junto o tempo inteiro, de muitas pessoas, mas na verdade não está convivendo. E principalmente não está convivendo porque muitas vezes está olhando só para o seu umbigo, só para o seu ser. Mas é muito importante que no terceiro pilar do nosso Lifelong Learning, a gente entenda que aprender a conviver é basicamente ter empatia. É se colocar no lugar do outro para entender as posições do outro. Aí, de fato, eu estou convivendo, né? Nesse aspecto, uma das formas, então, que eu diria mais eficientes de aprender é o ato de conviver com o outro. Conviver com o outro aprendendo continuamente a partir dessa convivência que se dá. E, obviamente, quanto mais eu vou convivendo, mais trocas de experiências eu tenho com o outro. À medida que eu vou tendo mais empatia e me colocando no lugar do outro, eu também vou aprendendo como o outro pensa. Eu também estou absorvendo a forma como o outro pensa. Isso é aprendizado. Isso é o aprender a conviver, né? Essa é uma nova maneira, como eu disse, de enxergar o famoso network. Muita gente fala do networking apenas como ter um monte de gente na sua agenda. Não, isso não é. Aqui nós estamos falando de uma nova maneira de enxergar o networking, principalmente voltado à empatia. E o aprender a ser, que é o quarto pilar. Lembra que esse é o quarto pilar, que eu até disse que era bonito, né? Aprender a ser é algo transcendental, né? Então, nesse pilar do Lifelong Learning, pessoal, ele foca na própria evolução, na evolução que nós vamos tendo gradualmente no nosso modo de ação, no nosso modo de agir. E ele naturalmente vai desvendando novas características, vai nos entregando mais autonomia, vai nos mostrando que nós temos capacidade de ter senso crítico, que quando é aquele aprendizado tradicional, muitas vezes o senso crítico nos é tolhido. Parece que no aprendizado tradicional, ter senso crítico é errado. E aqui não. No Lifelong Learning é a ideia de desenvolver as nossas capacidades e as nossas características de autonomia e de senso crítico, né? Esse modo, claro, preza pela ideia do famoso desenvolvimento das novas skills. Professor, o que são skills? São novas habilidades, são novas capacidades que nós vamos desenvolvendo por meio desse aprendizado contínuo, passo a passo, ao longo da vida inteira, né? Bem, pessoal, existem vários benefícios do chamado lifelong learning, né, no ambiente corporativo das empresas, né? Ele traz muitos benefícios, né? Esses benefícios são habilidades técnicas, mas também nos aspectos comportamentais, como eu disse aí, a questão da empatia, né? Por isso as empresas hoje em dia e colaboradores ganham muito ao conhecerem esse novo conceito e adotarem isso como parte da cultura pessoal e da cultura profissional que vão exercendo, né? As empresas acabam criando vários projetos de treinamento corporativo, de aprendizado contínuo para os diversos colaboradores, funcionários, gerentes, diretores, e acabam visualizando vários benefícios, como retenção dos talentos, porque no momento que você dá oportunidade para a pessoa ter mais autocrítica, para a pessoa também ter mais empatia, para a pessoa entender que está num ambiente positivo e num ambiente colaborativo, os talentos ficam nessa empresa. O próprio aumento da autoridade da marca, a otimização de processos, a melhoria contínua de todas as áreas da empresa, o domínio veloz de técnicas novas, porque o aprendizado é contínuo, não é só momentâneo e pontual. Os melhores resultados para os clientes, porque isso é natural, as pessoas estão mais felizes no trabalho, os clientes vão receber esse benefício por consequência, né? Maior satisfação também,
contribuição para a própria imagem da empresa como marca, o famoso branding, né? Bem, pessoal, existem também os benefícios do lifelong learning como modo de vida no nosso cotidiano, né? A maior preparação, por exemplo, para enfrentar e encarar e se adaptar às mudanças do mundo. Quantas pessoas, eu digo assim, têm um problema com mudanças tecnológicas? Porque eu sou da área de tecnologia, então eu fico pensando nisso. Se deparam com, por exemplo, a inteligência artificial agora. Chegou. Muita gente está com medo de perder emprego em determinadas áreas. Chegou a inteligência artificial, vai tirar o meu emprego. Tem muita gente que está ao contrário disso. Está olhando isso como uma oportunidade que, se tiver essa capacidade de adaptação, vai extrair daí uma nova oportunidade. Então, quando a gente fala dos benefícios do lifelong learning, que é esse aprendizado contínuo ao longo da vida, isso nos dá muito mais capacidade de adaptação às mudanças tecnológicas do mundo, não importa que mudança é essa, né? O próprio maior retorno financeiro, porque você fica gradualmente com mais conhecimento, fica com muito mais capacidade de liderança, porque você conhece muitos assuntos, e muitas vezes você conhece esses assuntos porque você vem estudando há muito tempo. Mas não vem estudando por estudar, porque teu interesse, é natural esse estudo. Você, inclusive, passa a ter mais satisfação pessoal em relação a isso, muito mais satisfação pessoal. Bem, para as empresas utilizarem tecnologias, né, aplicadas ao desenvolvimento desse tipo de mentalidade, o Long Life Learning, pode ser uma forma, hoje em dia, de ampliar os resultados para a empresa de uma maneira que as empresas não olhavam antigamente. Porque as empresas olhavam só para aqueles cursinhos tradicionais de aprendizado. O que é um cursinho tradicional? Vai lá, faz aquele curso, traz o certificado aqui, e beleza. E às vezes nem tinha aprendizado envolvido, tinha só busca pelo certificado. Né? Como é que a gente pode aplicar o Long Life Learning? Né? Primeiro, reconhecer os interesses que existem naturalmente, todo mundo tem interesse em alguma coisa, e os objetivos pessoais. É vincular a ideia de interesses com objetivos, né? E aproveitar cada oportunidade que vai surgindo. E mais, aproveitar oportunidades e não dar desculpa. Porque nós somos campeões em dar desculpas porque não aproveitamos aquela oportunidade. Então, uma das coisas é parar de dar desculpas, né? Perguntar. Lembra o que eu falei? É muito importante no Long Life Learning ter essa característica de perguntar, de ter essa característica de questionar, né? Criar uma rotina de estudo gradual todo dia. É muito difícil para muita gente. Agora eu vou descansar totalmente. Beleza, pode descansar, isso não tem problema. Mas até mesmo quando você está em descanso, vou dar um exemplo prático, de repente você está lá na praia com um guarda-sol, aí chegou um vendedor lá de coco, vamos imaginar, e ele mostrou um jeito diferente de abrir o coco que você não conhecia. Isso é um aprendizado. Você nem percebe muitas vezes quantas vezes você está aprendendo ao longo da vida, né? E utilizar, claro, a tecnologia como uma ferramenta a seu favor e não contra. Pessoal, eu quero destacar agora dois conceitos aqui para a gente finalizar essa parte e voltar para a questão, que é o conceito de only learning. On learning. O que é isso? Ele combina a ideia do lifelong learning e de um aprendizado em micromomentos, certo? Essa combinação mostra que a aprendizagem ela deve ser uma construção constante do indivíduo, de seu saber e de suas aptidões. O on-learning, ele pensa no lifelong learning como pequenos micromomentos de aprendizado, como a historinha do coco que eu acabei de contar para vocês. Isso é um pequeno momento de aprendizado que, combinado a um outro momento, e a um outro momento, e a um outro, geram esse aprendizado ao longo da vida, né? Então, com o advento, principalmente hoje em dia, das redes sociais, essa aprendizagem contínua na web ficou mais frequente, ficou mais fácil chegar a essa informação. E diferente do tradicional e-learning, né, em que o aluno se matricula e conclui o curso com uma trilha em um momento específico, no on-learning preconiza um aprendizado online permanente, pelas diversas ferramentas que estão disponíveis principalmente na internet, né? Utilização aí de capacitações blended, que é juntar como ensino presencial, online síncrono e assíncrono. O síncrono é aquele que eu estou online com o professor e o assíncrono que ele gravou e eu estou assistindo. Está alinhado a essas premissas de aprendizagem on-learning, né? E aí eu falei em blended, que significa juntar, né? O blended learning significa a definição de um mix
entre treinamento à distância e treinamento presencial. Aí nós temos o blended learning. Tudo isso conceitos que podem, de fato, cair nas provas aí.